Cristina Serra, jornalista, está lançando o livro Nós, Sobreviventes do Ódio. Cristina, há quem diga que um livro, ele se constrói sozinho. O desafio é o autor descobrir que momento que ele tem um livro na mão. Que momento você descobriu que você tinha um livro? Eu descobri esse livro, Nós Sobreviventes do Ódio, por sugestão de vários leitores. O livro é composto de vários artigos que eu escrevi para o jornal Folha de São Paulo. E alguns desses artigos tiveram muita repercussão e alguns leitores, na caixa de comentários da Folha, começaram a me sugerir: você devia publicar um livro, você devia publicar um livro. E eu amadureci a ideia, segui o conselho deles e assim nasceu Nós Sobreviventes do Ódio. Agora, o ódio, essa intolerância, o preconceito, a desinformação é anterior ao bolsonarismo. Na sua avaliação, por que teve essa proporção tão grande com a eleição do Jair Bolsonaro? Por que não antes? Porque o Bolsonaro soube articular, soube juntar em torno dele esse ódio que, como você disse, já andava por aí, estava meio espalhado, meio esparso. Mas ele percebeu isso e conseguiu articular e se tornou um símbolo desse ódio, do extremismo, e por isso conseguiu se eleger e, estando no poder, ele aumentou isso ainda mais. Felizmente, o povo brasileiro não quer isso, e confirmou nas urnas o seu compromisso com a democracia. Por isso nós conseguimos sobreviver, E mais uma vez, por isso esse título, Nós Sobreviventes do Ódio. Cristina, eu sei que é um pouco escolha de Sofia, mas qual o texto que você indica como mais representativo, mais marcante para você? É fácil, é o título, é o artigo que dá título ao livro, que é um dos artigos que se chama justamente Nós Sobreviventes do Ódio. Quando eu digo, no final do artigo eu digo: você, Jair, não tem direito ao esquecimento, e nós, sobreviventes do vírus do ódio, temos o dever da memória e da verdade. Foi por isso que eu escrevi esse livro também, porque a gente precisa refletir sobre o que aconteceu esses 4 anos para que nunca mais isso aconteça e que a gente aprofunde o nosso compromisso com a democracia. Cristina, bolsonarismo é como tirar um gênio da garrafa. A gente liberta. E como é que faz para colocar de volta para dentro da garrafa? Ou não dá para colocar? Dá para colocar? Claro que dá. A gente faz isso melhorando a qualidade da nossa democracia. A democracia não se defende sozinha, ela precisa ser defendida pela sociedade, por cada um de nós brasileiros, mas a democracia precisa se traduzir de uma forma concreta para todos os cidadãos, combatendo a desigualdade socioeconômica, combatendo o racismo, enfim, fazendo com que todos os cidadãos tenham de fato os seus direitos respeitados, É a crença na democracia que faz com que a gente defenda a democracia e dessa forma a gente consegue isolar esses bolsões autoritários que a gente sabe que existem na sociedade brasileira, mas que eles precisam ficar isolados. Agora, a vitória do Lula representou o resgate da democracia. Então é até natural que haja uma certa tolerância nesse começo de governo, pelo menos. Então, como equilibrar ser tolerante por outro lado, ser exageradamente rigoroso e com isso dar armas ao que o bolsonarismo tem uma sobrevida? O rumo que o governo Lula está indicando é justamente aprofundar esse compromisso com a democracia, é combater a fome, combater a miséria, é fazer do Brasil um país realmente para todos, Esse é o nosso caminho, como eu disse antes, a gente fazendo com que a democracia chegue para todos, que a gente vai conseguir isolar o bolsonarismo, isolar o extremismo e o discurso de ódio. Não é um caminho fácil, é demorado, Agora, a gente precisa construir isso com tolerância, entendendo que a sociedade tem pontos de vista divergentes na sociedade, mas o mais importante é a gente saber que a gente precisa procurar aquilo que nos une e não aquilo que nos diferencia, É sobre esse terreno comum que a gente vai reconstruir o Brasil e que a gente vai aperfeiçoar a nossa democracia. Ao longo dos artigos, você relaciona uma série de personagens, protagonistas trágicos,
o Sérgio Moro, Bolsonaro, Pazuello, Ricardo Barros, uma série de outros, né, cúmplices de toda essa tragédia que a gente vivenciou. Você acredita que uma parte desses personagens eles vão ter uma condenação legal ou da história? A gente precisa acreditar, né? A gente precisa acreditar que a justiça fará o seu papel, né? Que os cidadãos saberão cobrar, que as instituições saberão responder. Um dos piores problemas da sociedade brasileira é a impunidade, né? A sensação de impunidade é muito ruim e ela degrada a democracia. Então a gente precisa cobrar as devidas responsabilizações e punições, né? Para que essas coisas não voltem a se repetir. É um caminho difícil, mas é possível.